A paz do Senhor, meus irmãos. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante. Ele pode ser um vídeo simples, eu realmente não sei se ele vai ser um vídeo longo, um vídeo simples, mas o conteúdo é importante. A Bíblia realmente foi alterada? A linguagem que eles usam é: a Bíblia foi adulterada. Será mesmo? Então a gente vai tratar um pouco de crítica textual, tá? Não vai ser nada aprofundado, vai ser uma coisa simples, mas que a gente vai poder tratar desse tema. Eu já fiz um artigo, tá? Para aqueles que não conhecem, eu tenho um canal no Telegram e inclusive eu sou muito mais ativo por lá do que no YouTube. Então, se vocês quiserem estar por dentro dos estudos, eu recomendo que vocês vão para lá, tá? Eu estou aqui com o artigo, eu vou mostrar aqui, tá? Falando um pouco de crítica textual. Para aqueles que têm dúvidas ou têm desejo de aprender sobre os diferentes manuscritos e a confiabilidade da Bíblia, estou lendo o artigo. Crítica textual é a matéria que estuda as diferentes versões dos manuscritos que temos em mão. Ela é importante para restaurarmos um texto que foi alterado ao seu estado original. Dessa forma, ela se dispõe de métodos eficazes em busca de restaurar o texto fidedigno. Então, ou seja, se a gente tiver alguma alteração em algum texto, a crítica textual ela vem para restaurar o texto no seu sentido original. Sobre a Bíblia Sagrada. Nós possuímos um vasto acervo de manuscritos, cada um com uma finalidade e peculiaridades. Então, sim, existem algumas variantes textuais, ok? Ao compararmos cada um deles, notamos que, em sua maioria, são idênticos. Então, ou seja, se eu for pegar os manuscritos, todos os manuscritos que nós temos, tá? Eu vou citar alguns, possivelmente a gente deve ter mais, mas se eu esquecer de alguns, eu peço perdão aos irmãos, mas eu vou estar aqui citando, tá? Estou abrindo aqui para a gente poder saber quais são os manuscritos que nós possuímos em mãos. E aí é como eu coloquei no estudo, cada um tem as suas peculiaridades, tá? Mas em sua maioria eles são iguais, as mesmas questões, tá? Então, eu tenho o Berean Greek New Testament, CBL Greek New Testament, Nestlé, Westcott and Hort. Westcott and Hort é as variantes, tá? Eu tenho as variantes número 27, as variantes número 28. Eu tenho o Byzantine Majority Test, Greek Orthodox Church, Tischendorf, Scrivener's Textus Receptus, Stephanus Textus Receptus, Beza. Então, a gente tem estes textos, tá? Se eu pegar cada um desses textos e compará-los, eles vão ter muitas semelhanças em suas maioria. Ao compararmos cada um deles, voltando aqui ao artigo, notamos que em sua maioria são idênticos. Dessa forma, podemos ter certeza que a mensagem principal da Bíblia foi preservada. Porém, ainda resta alguns problemas. Certos manuscritos omitem coisas e outros acrescentam coisas. E isso acabou dificultando um pouco a crítica textual. Aí eu coloco aqui no artigo um papiro, tá? O Evangelho segundo Mateus, em grego, ele é do século... Ele data de 250 depois de Cristo e ele tem um trecho do Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, tá? Escrito em grego. Então, aqui nós temos, deixa eu ver se eu consigo, não sei se os irmãos conseguem ver aí, mas aqui está escrito Biblos Gnesios. Então eu tenho livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, tá? Então aqui, mostrando aqui de novo o texto, tá? De 250 depois de Cristo. E é um manuscrito que contém Mateus capítulo 1 em grego, ok?
É necessário primeiramente entendermos que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. Dessa forma, teríamos que analisar cada parte de forma isolada e ver os erros e as semelhanças de cada manuscrito. Aqui nós iremos trabalhar o Novo Testamento, nesse vídeo. Nós temos métodos, a crítica textual tem métodos eficazes, de modo que ela consegue restaurar os manuscritos originais. Um dos métodos, aí aqui eu vou discorrer a respeito dos métodos, tá? Eu estou no artigo. Um dos métodos que é eficaz é o da gramática, tá? Comparamos, como que se dá isso? Comparamos os textos e separamos o que está diferente. Depois analisamos gramaticalmente. Fazemos perguntas. Essa palavra está gramaticalmente colocada no lugar certo? Ela cria alguma doutrina herética? Ela aparece em quais manuscritos? O copista pulou alguma linha ou reescreveu alguma coisa por descuido? Depois de checarmos tudo isso, diminuímos muito a porcentagem de erros concernentes às variantes textuais. Então, ou seja, se eu começar a aplicar esses métodos, eu posso diminuir os erros que contém nessas variantes textuais, certo? Dessa forma, aí eu coloco aqui, com a ajuda de Deus, podemos, e isso já foi há muito feito, restaurar o texto original. Desde já quero dizer que não é algo fácil e que é trabalhoso, mas vale a pena. Novamente mostrando que eu estou lendo o artigo que eu fiz. Temos o método, aí é claro que os nomes não devem ser esse, tá, irmãos? Aqui, quando eu falo método tal, é na minha classificação, o nome que eu dou a esse método, tá? Temos o método, se B for verdadeiro, A também é. O que isso significa? Esse método pode ser utilizado com eficácia quando uma frase depende de outra. Ele não é um dos melhores métodos, mas ajuda na crítica textual. Aí eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou escrever aqui na lousa. Eu tenho um manuscrito A e um manuscrito B, tá? Então, vamos lá, eu vou escrever o manuscrito A, tá bom? Os irmãos conseguem ver? Eu vou pôr um M de manuscrito, um pontinho e o A, ok? Manuscrito A. Eu tenho a Ré, Euan, que liu, tá? A Ré Evangelio, manuscrito A. Agora eu vou tratar do manuscrito B. A Ré. Aí olha que eu vou escrever de outra cor para os irmãos saberem a diferença. Isso aqui é uma suposição, tá, irmãos? Isso aqui é uma suposição. Suponhamos que tenhamos dois manuscritos assim, ok? Então a gente supõe que isso aqui seja verdadeiro. Então, vamos ver se os irmãos conseguem descobrir quais são as diferenças e as semelhanças. Primeiro ponto, a gente precisa ver o manuscrito A e o manuscrito B. O manuscrito A é idêntico ao manuscrito B? Nesse caso, não. Quais são as semelhanças? A palavra arré aparece nos dois, ela é verdadeira. A palavra euangelio aparece nos dois, tá? Agora, problema. O artigo genitivo aparece somente em um, o manuscrito B, tá? Agora, qual que é uma questão interessante? Esse euangelio, que significa evangelho, no caso genitivo, por conta da sua terminação, ele é grafado com o epsilon maiúsculo, e aqui é grafado com epsilon minúsculo. Isso não muda nada, sabia, irmãos? Se eu fosse escrever, por exemplo, o nome maçã, tá? O substantivo maçã, e eu escrevesse maçã com letra maiúscula, ou escrevesse maçã com letra minúscula, tem problema? Não, isso aqui não vai mudar nada, tá? Mas, enfim, isso aqui eu fui de propósito, tá? Isso aqui, propósito. Isso aqui não muda nada, ok?
Por quê? Porque você vai encontrar códices, tudo escrito em letra maiúscula. Inclusive, esse aqui do Evangelho segundo Mateus, se eu não me engano, ele está grafado em letra maiúscula. Deixa eu ver. É, sim, ele está grafado em letras maiúsculas, ok? E os outros códices, muitos vocês vão encontrar com letras maiúsculas também. Mas qual o problema aqui, tá? Voltando aqui para a leitura, voltando aqui, mas na crítica textual, ok. Por exemplo, suponhamos que temos dois manuscritos. O manuscrito A está assim, arre euangelio. Mas no manuscrito B está escrito arre tu euangelio. Esse exemplo é fácil, pois o substantivo neutro evangelho está no caso genitivo. Esse aqui, é que nem eu falei para vocês, por conta da terminação. O ômicron com o Y, tá? Essa terminação aqui, ômicron e Y, é como você grafa o genitivo. Está no caso genitivo, de modo que, em concordância gramatical, o artigo genitivo precisa estar no texto precedendo o substantivo. Logo, o texto correto é o manuscrito B, tá? Então, ou seja, em concordância gramatical, quando eu tenho essa grafia U, isso aqui é o caso genitivo. Só que é o caso genitivo, princípio, aqui em cima, o manuscrito A. Princípio, cadê o artigo? De um evangelho, isso aqui é referência de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Tá? Não pode ser princípio de um evangelho. Princípio do evangelho. Tá? Então eu tenho o manuscrito B como o certo. Ok? Por conta da terminação. Então qual é o manuscrito correto? O B. Mas isso faz muita diferença? Não, porque se eu sei que a terminação ômicron, Y é o caso genitivo, eu já subentendo que tem um artigo antes. Então, se eu quiser usar o texto A numa tradução, eu vou normalmente traduzir princípio do evangelho, tá? Mas gramaticalmente falando, o correto é esse aqui, ok? É o azulzinho, manuscrito B. Então já resolvemos esse problema desse caso. Outro método é ver a função que a palavra desempenha na frase. Ela está fora de ordem? Vamos lá, peraí que eu vou... Agora eu tenho que pegar alguma coisa para apagar. Peraí, irmãos. Vamos lá. Agora eu tenho arre euangelio tu. Manuscrito A. Manuscrito B, arreto euangelio. E agora? E agora que a gente complicou a situação, hein? Porque o tu na frente disso aqui é impossível. O tu tem que preceder o substantivo. Princípio, evangelho do... Isso não tem. É princípio do evangelho. Então isso tem que vir antes. É óbvio. Aí eu tenho o caso genitivo e eu vou usar o caso neutro. Isso é impossível também. Na tradução não muda, princípio do evangelho, ok. Mas imagina se eu dissesse assim, eu tenho o, tá? O evangelho. O evangelho. Imagina se eu dissesse a evangelho. Faz sentido? A evangelho? Então eu tenho a maçã. Aí eu ponho o maçã. Esse artigo o no substantivo maçã e o artigo a no substantivo evangelho não fazem sentido. Tá? É a mesma coisa. Eu enfio um to, que é o artigo neutro, num genitivo. Não tem coerência. Portanto, os dois, nesse caso, nenhum manuscrito A, nem o manuscrito B
são confiáveis, tá? Agora, método 3. Um método simples é o de comparação, isto é, colocar um manuscrito ao lado de outro e ver se os copistas, por descuido, pular uma linha ou copiar uma palavra novamente. Então, ou seja, suponhamos que eu coloque arreto evangelio, deixa eu corrigir isso aqui, para ficar gramaticalmente correto, tá? Esquece isso aqui, moço. Pronto. Aí, arreto evangelio, e aí eu coloco aqui de novo um arré. Aí eu copio essa palavra aqui, eu jogo para lá, eu copio de novo. Então, aí, o que acontece? Eu tenho manuscrito. Agora esquece o manuscrito A, tá, irmãos? Esquece o manuscrito A. Então eu tenho princípio, aqui embaixo, manuscrito B. Princípio do evangelho, princípio. Então como é que fica? Então não faz sentido, certo? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai tirar o segundo, porque é uma repetição. A gente sabe que o copista, ele acrescentou essa palavra por descuido. Então tem mais esse método. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que eu sou um professor e eu mande os meus alunos, eu tenho uma sala de aula com 100 alunos, e eu mande os meus 100 alunos fazerem uma cópia de um livro. Eu dou um livro e eu falo assim, ó, copia esse livro para mim. Aí passa-se, vamos pôr, 500 anos e e acham-se os cadernos dos meus alunos e as suas folhas. E aí o livro já não existe mais, mas existe o caderno com as suas folhas. E eles vão pegar cada um desses cadernos, cada uma dessas folhas, e vão comparar uma com a outra, e de maneira que, se eles forem analisar direitinho, palavra por palavra, eles vão ver os erros, as semelhanças, e eles vão saber corrigir, certo? Se os irmãos não entenderam, eu vou explicar. Eu vou escrever uma frase. Frase A. Hoje eu comi uma maçã. Certo? Hoje eu comi uma maçã. Frase B. Hoje eu comi uma maçã. Os irmãos já podem até já entender, tá? Frase C. Hoje uma maçã eu comi. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. O sentido original da frase mudou? Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Hoje eu comi uma maçã. Ok. Qual que é o sentido da frase? O que que eu quero expressar? Eu comi uma maçã. Hoje eu comi uma maçã. Isso aqui é simples. Comiu não dá. Então, você vai tirar o U. Tá certo? Então, o que você vai fazer? Você sabe que esse U, ele é uma palavra gramaticalmente incorreta. Então, eu vou tirar. Comi una. É impossível. Então, você vai pôr uma maçã. Tá? Então, você vai corrigir a frase. Tá certo? Você vê como que é fácil você fazer isso aqui? Hoje eu comi uma maçã. Você sabe que isso aqui não pode. Então, você vai fazer. Hoje eu comi uma maçã. É simples você corrigir isso. É claro que você tem que ter uma grande reverência e temor a Deus para você não fazer coisa errada. Por isso que eu falo, você precisa ter a ajuda de Deus para você fazer isso. Não é fácil. É fácil quando você tem a ajuda de Deus. Hoje, uma maçã eu comi. Aí, não mudou nada. Eu só mudei a oração. Hoje eu comi uma maçã. Hoje uma maçã eu comi. Ué, eu só peguei essa oração e transpus para lá e voltei a outra lá. Então eu só mudei a oração. O sentido de ter comido uma maçã continua. Então não faz. Você tá entendendo?
Essas pessoas que ficam aí no YouTube dizendo que a Bíblia foi alterada, eles parece que não têm estudo, porque é servo do diabo, é servo de Satanás. Leiam a Bíblia lá em 1 João capítulo 3, no versículo 10, se eu não me engano, onde está escrito bem claro que aquele que não serve a Deus é filho do diabo. Tá? Então, o povo parece que não entende. Então vamos lá, um outro método, se eu não me engano agora é o quarto. Suponhamos que eu tenha 3 manuscritos e no primeiro esteja escrito. Ok, vamos lá. Agora deixa eu apagar lá em cima. Pronto. Tem o manuscrito 1. Manuscrito 1. Manuscrito 2. E manuscrito 3. Ok. Primeiro manuscrito eu tenho grafado. En auto zoe en. Então eu tenho. En auto zoe en. Deixa eu ver se é assim mesmo. É, tá certo. En auto zoe en. O primeiro manuscrito. Tá, ok. No segundo manuscrito, eu tenho en autu. Olha isso aqui, a terminação. Zoé en. Então eu tenho aqui Zoé en. Ok. Terceiro manuscrito. En autos zoé en. Então, en autos zoé en. Okay. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu acredito que os irmãos perceberam que as frases não são as mesmas. O sentido original é nele estava a vida. É uma referência de 1 João 1,4. Ok? Vamos trabalhar. O que nós fazemos quando nós encontramos isso? Nós vamos olhar as diferenças. Primeiro ponto, separa os manuscritos. Terceiro, vê quais são as semelhanças. Eu vou colocar de azul as semelhanças. Em todos os manuscritos, a preposição en, o substantivo feminino zoé e o verbo imperfeito en aparece. Então nós sabemos que estas palavras são verdadeiras. Outro ponto, em todos os manuscritos eu tenho um pronome. Então nós sabemos que aqui existe um pronome, mas agora a gente vai entrar nas diferenças que eu vou pôr em vermelho. O primeiro pronome, o pronome pessoal no primeiro é no caso dativo. Tá? Que inclusive eu nem escrevi direito, porque você tem um locativo aqui e você tem um... Agora tá certo. E aqui também tá faltando um acento. Pronto, agora tá certo. Caso dativo. Segundo é no caso genitivo, para a sua terminação. E o terceiro é no caso nominativo. Aí você fala, nossa, e agora? O que eu faço? Qual caso é o verdadeiro? Isso muda, irmãos. Tá? Aí aqui é que nem eu coloquei no artigo. Diferenças. No primeiro manuscrito o pronome pessoal aparece no caso dativo, no segundo aparece no caso genitivo e no terceiro no caso nominativo. Qual é a redação original? Aí eu continuei no artigo. Simples. A preposição en, essa preposição aqui, em todos os manuscritos precede este pronome pessoal. Então, ou seja, nós sabemos que em todos os manuscritos existe um pronome. E antes desse pronome, preceder é vir antes. Antes desse pronome existe uma preposição. Em todos, essa preposição en aparece antes do artigo. E esta preposição
de acordo com a gramática grega, deve ser acompanhada do caso dativo. Logo, o primeiro manuscrito é o correto. En auto zoé, en, nele estava a vida. Tá vendo aqui o caso dativo? Por conta desta preposição. Simples? Isso é crítica textual. Então, as pessoas que dizem que a Bíblia foi alterada, meus irmãos, isso aqui é matéria de iniciante da crítica textual. Pessoas capacitadas por Deus já fizeram isso há muito com a Bíblia. A Bíblia já foi restaurada. As pessoas que dizem que a Bíblia foi alterada, irmãos, as alterações que tem nela é tão insignificante que até uma pessoa simples, que isso aqui é lição básica, consegue descobrir o que está errado. É como se eu falasse para você, hoje eu comi uma maçã. Ué, qualquer pessoa, por mais simples que seja, vai saber que isso não está certo. E vai saber, hoje eu comi uma maçã. Então os erros são tão insignificantes que as pessoas aumentam as coisas. Isso aqui é crítica textual. Outro método é ver, acredito que agora é o quinto, já perdi as contas. Outro método é ver as fontes históricas do manuscrito. Ah, esse aqui é importantíssimo. Não é porque ele seja o mais antigo que ele seja o melhor ou o mais correto. Existem muitas questões que envolvem esse tema e é necessário saber as influências e cultura que se encontram nesses manuscritos. Ok? Muito importante isso aqui também, tá? Um método bem simples é o de consultar. Esse aqui a gente já fez. Isso aparece em quantos manuscritos? Esses manuscritos são confiáveis? Então, ou seja, em todos os manuscritos aparece a preposição em? Os manuscritos que põem a preposição em são confiáveis? Um método, aí eu vou para outro. Outro método importantíssimo é o de comparar os manuscritos e separar as diferenças e as semelhanças. Então, a gente já fez isso. E ver, essa palavra cria alguma doutrina herética? Então, vamos lá. E, nossa, isso aqui é muito sério. Imagina se eu colocasse no texto alguma palavra. Essa palavra que eu estou pondo no texto, ela vai criar uma doutrina herética, uma doutrina heresia é um ensinamento falso. Então, ela vai criar uma heresia, uma doutrina herética. Então, é óbvio que essa palavra que eu estou pondo no texto, que aparece, ou melhor dizendo, não que os copistas colocaram no texto, se essa palavra que o copista pôs criar alguma doutrina herética, é óbvio que essa palavra não é verdadeira, certo? Então, essa aqui é uma questão bem simples. Outro método é ver os comentários de pessoas sobre o texto escolhido, ver diversas traduções e comparar. Então, ou seja, eruditos, não é? Pessoas que escreveram. Geralmente, quem faz isso são pessoas inglesas, do inglês, não é? Lá para a Europa, por esses países assim. Mas geralmente os comentários dessas pessoas são escritos em inglês. Mas você pode traduzi-los, então... Enfim, essa não é a questão. É bom também a gente ver o que pessoas dizem a respeito disto, tá? E ver traduções, claro. Então, por exemplo, eu tenho aqui a NVI, tá? A NVI. Eu tenho aqui a Bíblia King James. Eu tenho aqui esse aqui. Ele só tem o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, mas é bom, tá? Não é ruim, não. Almeida Revista Atualizada. Enfim, várias traduções. E eu concluo o artigo. Vamos lá, para os irmãos poderem ver aí. É claro que o melhor método sempre foi e sempre será o Espírito Santo. Apenas ele pode nos mostrar o que está certo e o que está errado no texto. Então, isso aqui é
fato apenas Deus, o autor da Bíblia, e que inspirou ela e que a preservou, pode estar, então, mostrando. Agora eu vou entrar numa questão bem mais séria, tá? Agora a gente vai entrar numa questão bem mais séria. Atos 9:5. Agora a questão fica séria, tá? Vamos lá. Eu vou abrir aqui as Bíblias. Eu tenho aqui eu tô no Biblioroot, tá? Atos 9:5. Então deixa eu pegar aqui. Então eu tenho aqui, tá? Algumas versões dizem vamos lá. Disse ele: quem é, Senhor? E aí o Senhor responde: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Tá? Algumas versões trazem esta redação. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Ok. Então, e aí? Esse texto, ele é verdadeiro, ele não é? Agora a gente complica a situação, tá? Atos, capítulo 9, versículo 5. O tal do duro é para te recalcitrar contra os aguilhões é verdadeiro ou não é? Agora eu quero mostrar uma coisa que muitas pessoas não se deram conta. Eu gostaria de abrir Atos, capítulo 26, aonde Paulo vai se defender diante de Festo e Agripa, e ele vai contar o testemunho dele, tá? Atos 9 é uma narração de Lucas sobre o evento de Paulo. E Paulo vai contar diante de Agripa e Festo, em Atos capítulo 26, o seu testemunho. Vamos ver o que o próprio Paulo diz a respeito do seu testemunho? Vamos ler? Atos capítulo 26, versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Olha, por que será que Paulo mencionou? Jesus verdadeiramente disse isso para Paulo. Isso não foi um acréscimo, tá? Eu vou mostrar aqui aos irmãos que isso não foi um acréscimo. O próprio Paulo diz. Vê? Peraí. É o versículo 14, não é? 26. Atos 26, versículo 14. Eu vou pegar em um dos textos que muitas pessoas gostam de usar, o Nestlé, tá? Aqui, olha, Hebraidi, dialecto, Saulo. Por que você está me perseguindo? Duro a ti é recalcitrar contra a Tá vendo aqui, olha? Texto Nestlé. Ah, não tô mostrando, perdão. Perdão aí, irmãos, eu não tava mostrando. Tá vendo aí? O texto Nestlé. Embaixo, cadê? Hebraidi, dialecto, Saulo, porque você está me perseguindo. Duro te é recalcitrar contra os aguilhões, tá vendo aí agora? E o texto Nestlé é muito valorizado pelas pessoas. O Squat and Hort. Olha aí. Também muito gostado pelas pessoas. Né? Aqui, olha. As variantes do Squat and Hort. Aqui, ó. As variantes textuais. Ah. Aqui a segunda variante. Ah, não tá aparecendo de quem que é, peraí. Ah.
Então, aí o bizantino texto, tá vendo? Então, e aí? Será que Atos 9:5 é acrescentado ou ele realmente está nos manuscritos originais? Eu tenho no próprio livro de Atos, pela boca do próprio Paulo, que presenciou a ação e que se encontra em todos os manuscritos, tá? Eu vou conferir aqui para não falar o que eu não devo, tá? Eu vou dizer aqui aos irmãos. O Berean Greek New Testament aparece. Deixa eu mostrar aos irmãos aqui. SBL Greek New Testament aparece também. O Nestlé a gente já viu que aparece, o Scotland Hort a gente já viu também, as variantes dele já vimos, o Bizantino também já vimos, o Greek Orthodox também aparece, tá vendo? Tischendorf, eu vou selecionar para aqueles que não sabem falar o grego, para dar uma melhorada, ok? Vamos lá. Aqui, ó. Tá selecionado, tá? Vendo essa parte selecionada? Que texto que é esse? É o Tischendorf, ok? Tischendorf. Scriveners, textos receptos, também aparece. Stephanos, textos receptos, também aparece. Tá? O Códice de Beza também aparece. Então, em todos, Atos 26, 14 aparece, dura para ti recastar contra os aguilhões. Portanto, a redação original de Atos 9:5 era, sim, verdadeiramente, tudo é para te recostar contra os agulhões. A própria Bíblia diz que sim, Jesus disse isso a Paulo. Então a gente já vê que esses outros manuscritos de Atos 9:5 que omitem esse texto não são manuscritos tão confiáveis, tá? Os manuscritos que omitem esse texto não são tão confiáveis. Mas isso aqui é só uma exceção. Vamos ver então. Vamos abrir Colossenses 1:14. Vamos dar uma olhadinha em Colossenses 1:14? Cadê Colossenses? Colossenses 1:14. Então aqui, Colossenses 1:14. Ok? Eu tô aqui aberto, os irmãos podem ver. Está escrito: En ho ekomen ten apolitrosen ten afesinton hamartion. Então, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, tá? Isso está no Berean Greek New Testament. SBL Greek New Testament também verte assim. Nestlé Greek New Testament também verte assim. Westcott and Hort também verte assim. Em todos as suas variantes. O Byzantine Majority Test também verte assim. O Greek Orthodox, olha que interessante, Tischendorf. Agora, quando eu chego em Scrivener's Textus Receptus, eu tenho uma coisa diferente. No qual temos a redenção, por meio do sangue dele, a remissão dos pecados. Isso está incluído no Scrivener's Textus Receptus, no Stephanos Textus Receptus e no Beza, no Códice de Beza também. Mas são somente 3 textos que aparecem isso, ok? Então, a princípio, um estudante iniciante dirá que esse, por meio do seu sangue, é uma palavra espúria, não existe no original, não é? Então vamos ver se não existe. Então qual que é a redação? No qual temos a redenção, aqui eu estou lendo de acordo com o Códice de Beza, por meio do sangue dele, a remissão dos pecados. Então qual que é o problema? A expressão diatu raimatos autu. Então essa expressão por meio do sangue dele é a questão, ok? Então a questão está aqui, olha. Então vamos ver se isso realmente realmente existe essa palavra na Bíblia ou não. Vamos abrir em Efésios capítulo 1, versículo 7. Vamos ver? Aqui, olha, eu vou pegar de acordo com o Nestlé, tá? En ho ekomen ten apolitrosens dia tu haimatos autu ten afesinton
paraptomaton katató plutos tes caritos autu. Então, olha que interessante. Efésios capítulo 1, versículo 7, no texto Nestlé, em Efésios capítulo 1, versículo 7, eu tenho a mesma redação de Colossenses 1:14, no qual temos a redenção por meio do sangue dele, a remissão das ofensas. Então, eu tenho provas de que este versículo é real. Aqui no Scott and Hort, dia tu rematus ao tu. A sua variante também. Tá? No Byzantine, Greek Orthodox. Bem, o Tischendorf. O tal do Scriveners também aparece. Então, enfim. O Códice de Beza. Tá? Então, eu tenho provas de que esse texto é verdadeiro. Vocês acham que para por aí? Irmãos, o povo gosta muito de diminuir a eficácia das escrituras. Tomem cuidado, não é porque um manuscrito é mais antigo que ele é verdadeiro. Tem manuscritos que não são tão confiáveis, tá? Eu vou abrir a Bíblia. King James. Deixa eu ver aqui. Marcos 15, 28. Marcos 15, 28. Eu não sei se os irmãos vão conseguir ver. Vou tentar mostrar. É nessa folha aqui, tá? Está escrito assim. Bíblia King James, Marcos 15, 28. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os transgressores ou malfeitores ele foi contado. Ok. Muito se é criticado esse texto, dizendo que esse texto não existe no original. Tá? Esse texto não existe no original. Ok. Vamos ver Lucas 22, 37. Tá? Vamos ver. Eu vou abrir Lucas. Tá? 22. Capítulo 22, versículo 37. Vamos lá? Vou pegar aqui novamente no Nestlé. Por que eu estou usando o Nestlé? Porque as pessoas gostam muito desse texto, ok? Então, o Nestlé, ele é visto como, na concepção das pessoas, um bom texto. Então, já que para muitos esse texto aqui é bom, então vamos mostrar de acordo com ele, tá? Então, eu tenho aqui a expressão que Jesus vai dizer que é necessário que ainda uma coisa aconteça, que se tenha cumprimento do que está escrito, ok? O que está escrito? Com os malfeitores ele será contado. Tá? Aqui, olha, Lucas 22, 37. Ok? Será que é só no Nestlé? Será que no Scott and Hort também aparece? Também aparece. O Scott and Hort na sua primeira variante aparece. Na sua segunda variante aparece. Byzantine aparece. Aparece aqui no Greek Orthodox, também aparece. Tischendorf. Scriveners. Stefanos. Então, e o Códice de Beza. Portanto, temos mais uma prova de que esse é um texto verdadeiro, verídico, ok? Bem, eu marquei aqui mais coisas, tá? É claro que esses não são os únicos textos em que nós temos em questão, porque a crítica textual
ela só serve quando nós temos variantes textuais. Ué, se eu tenho textos idênticos, eu não preciso restaurar, eu já tenho o texto original. Então a crítica textual ela se faz válida quando nós temos diferentes versões. Mas é como eu já falei, não é difícil e tem métodos para você restaurar o texto original, tá? Então é simples. E aliás, no exemplo que eu dei aqui, dos 3 manuscritos, isso aqui é um exemplo facílimo, tá? Preposição. Então, assim, é muito fácil, não tem questão, tá? Eu tô falando fácil porque a preposição aqui me indica que eu tenho que ter um dativo. Então, eu acabo matando a questão fácil, tá? Mas, enfim, eu tinha mais coisa para falar, o vídeo tá muito grande, certo? E tem mais texto, se os irmãos gostarem eu posso fazer uma parte 2, tá? Então, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E Deus abençoe vocês, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.